Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e nós estamos aqui construindo uma série de sermões na Epístola de Judas. E hoje, antes de prosseguir com o segundo sermão dessa série, eu queria aqui registrar um pequeno pedido de desculpas àqueles que acompanham o canal. No sermão anterior, o primeiro sermão da série em Judas, eu terminei o sermão me referindo ao Evangelho de Judas. E aquilo foi um lapso da minha parte. Na verdade, eu quis dizer a Epístola de Judas. E até quando passei o vídeo para o YouTube, registrei ali por escrito uma pequena errata. Então, eu deixo aqui registrado mais uma vez o pedido de desculpas. E agora prosseguimos com a série, indo para o segundo sermão. Antes de entrarmos no sermão propriamente dito, eu gostaria de revisar dois pontos do sermão anterior, né? Nós desenvolvemos o sermão no capítulo único de Judas, no versículo 3, e lá nós vimos dois pontos fundamentais, duas expressões que Judas usa e que chamam bastante a nossa atenção. A primeira expressão é batalhar pela fé. Por que Judas insiste nesse ponto e por que batalhar pela fé seria importante? Visto que a oposição que Satanás faz aos propósitos de Deus não tem trégua, não tem sossego, enquanto a igreja estiver nesse mundo com a missão que Deus lhe deu de testemunhar do evangelho a toda criatura, sempre haverá a oposição de Satanás aos propósitos de Deus e, portanto, a igreja. A igreja não passará incólume pelo trabalho de Satanás contra Deus. Então é por isso que nós não estamos aqui como igreja de Cristo, sendo chamados a uma posição de meros espectadores. Não estamos aqui fazendo turismo nesse mundo. Portanto, há uma luta real e é necessário batalhar pela fé. E não é uma fé qualquer. Esse é o segundo ponto, é a segunda expressão do versículo 3 que chama a nossa atenção, porque Judas se refere à fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Visto que a fé foi dada de uma vez por todas, visto que a palavra de Deus e a mensagem do Evangelho de Deus não tem substitutos, então a igreja tem que permanecer sempre fiel à pregação do Evangelho. Não há espaço nos púlpitos das igrejas sérias para qualquer outra coisa que não seja o Evangelho de Cristo em toda a sua pureza, em toda a sua precisão, uma vez que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo. Portanto, a igreja não tem opção à proclamação do Evangelho e da palavra de Deus. Dito isso, como revisão aí dos dois pontos fundamentais do sermão anterior, eu gostaria de prosseguir na nossa leitura e hoje o nosso sermão vai ser de Judas, o único capítulo que a epístola tem, a partir do versículo 4 até o versículo 16. E o texto diz o seguinte: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e à relação antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam os seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais.
Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Perdão. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelo vento. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Então aqui está o nosso texto. Veja bem que Satanás continua promovendo seus ataques ao reino de Deus e à igreja de Cristo. E isso ele faz de diversas maneiras, mas às vezes ele faz de uma forma dissimulada. E é justamente aqui a ênfase e o perigo para o qual Judas quer alertar os seus leitores. São pessoas que se introduziram na comunidade da fé entre aqueles cristãos e dissimuladamente, disfarçadamente, eles tentam transformar a graça salvadora de Deus em libertinagem. Em outras palavras, eles tentam convencer os filhos de Deus, pessoas que creram no Senhor Jesus, tentam convencê-los de que, devido à graça recebida em Cristo, para eles mais nada é pecado. E aí tudo passa a ser permitido. É esse o discurso deste grupo que Judas chama de libertinos, né? E aí ele prossegue no texto, né? Vamos lá para o versículo 4 de volta. Ele diz assim: certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Ou seja, eles adotam disfarces, adotam aquele linguajar típico dos cristãos, algumas posturas, alguns comportamentos, alguns padrões típicos dos cristãos. Mas com o tempo, eles vão negando o evangelho, vão transformando, através de ações e palavras bem sutis, a graça de Deus em libertinagem e negando a salvação em Cristo, negando a mensagem do evangelho. Olhem como prossegue o texto em Judas, no capítulo 1, a partir do versículo 5, né? Prosseguindo aqui com a nossa leitura. O texto diz: embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito. Ou seja, ele começa a chamar à memória dos seus leitores passagens do Antigo Testamento que eles já conhecem, ou pontos fundamentais da teologia, da mensagem cristã, da mensagem bíblica, que eles já conhecem. O Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. Aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada,
ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então, através desses três exemplos, Judas vai demonstrando com clareza que Deus não trata o pecado como algo sem importância. Ao contrário do discurso dos libertinos que estão se introduzindo naquela comunidade de cristãos para os quais Judas destina a sua epístola, eles dizem que não há mais pecado. Não, Deus não trata o pecado como algo sem importância, e é isso que Judas deixa claro através dos exemplos que ele cita. Seja a desobediência, seja a rebelião, seja a imoralidade, Deus permanece santo e não pode permitir que a sua majestade santa seja ofendida pela desobediência das suas criaturas. E não importa de onde vem o pecado. No nosso exemplo, no caso, no exemplo que Judas dá, o pecado vem de pessoas e criaturas distintas umas das outras, mas seja de Israel, seja dos anjos, seja dos povos pagãos. E agora, desde o advento do nosso Senhor, nós podemos dizer, seja da igreja de Cristo, o Senhor Deus não trata o pecado como algo sem importância. E, portanto, o discurso daqueles libertinos é um discurso enganoso. E prossegue o nosso texto, no versículo 8. Da mesma forma, ou seja, da mesma forma desses exemplos anteriores que Judas citou, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos. Lembram que ele falava de Sodoma e Gomorra, das cidades ao redor, que adotaram para si práticas licenciosas? É a mesma coisa. Estes sonhadores que estão disseminados entre a comunidade cristã contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses libertinos, difamam tudo o que não entendem. As coisas que ele entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas eles se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Aqui nesse trecho, que vai dos versículos de 8 a 11, Judas parece fazer uma rápida menção a um texto, um livro chamado A Assunção de Moisés, um texto que não foi integrado ao cânon sagrado nem do Antigo nem do Novo Testamento. E parece que ele, de fato, não chegou integral até os nossos dias. Há alguma referência sobre esse texto, sobre esse livro, entre os pais da igreja ali no segundo século, especialmente com Orígenes, que era um teólogo cristão de Alexandria, no Egito, e que viveu entre o final do século II e a primeira metade do século III. Agora, o que é importante é que aqueles que, na oportunidade, estavam se filtrando na igreja e estavam tentando corrompê-la, eles agiam de forma semelhante àqueles exemplos citados por Judas anteriormente. Eles vivem em imoralidade, vivem em rebelião contra Deus. E Judas não poupa palavras fortes, chega a compará-los com animais irracionais. Por isso, ele mesmo cita outros exemplos. E aqui ele coloca que eles têm a mesma perversão de Caim. São tão gananciosos como Balaão e são rebeldes como Corá. Caim, no caso, teve uma perversão tão grande que assassinou o próprio irmão, cujas obras eram justas, ao passo que as de Caim eram obras más. Eles foram gananciosos, ou melhor, eles são gananciosos, como Balaão foi, que se deixou levar por uma oferta para tentar amaldiçoar o povo de Deus, ao passo que Deus demonstrou para ele que ele não poderia amaldiçoar o povo de Deus, porque era um povo abençoado. Ainda assim,
Balaão desviou o povo de Deus na sua peregrinação, fazendo com que eles tivessem relações incestuosas com outras mulheres de outros povos. Quando eu digo incestuosas, talvez eu nem esteja me expressando da forma mais adequada, mais correta, mas a verdade é que o povo de Israel, segundo a própria narrativa ali do Pentateuco, se deixou levar pelo engano de Balaão, contaminando-se com outros povos e adorando deuses de outros povos, coisa que Deus havia proibido a Israel. Então Balaão também é citado como aqueles que desviam o povo de Deus dos caminhos de Deus. E o terceiro exemplo que ele cita aqui é Corá, que ali em Números 16 promove uma rebelião contra Moisés e Arão, e nessa rebelião ele leva consigo Datã e Abirão. Só que aquilo não acaba bem, porque Deus castiga os três, mas juntos as suas famílias e todos aqueles que o seguiram. A terra abriu-se e os tragou a todos em vida, para ver que Deus não trata a rebelião e o pecado como assuntos sem importância. Novamente, mostrando o engano do discurso daqueles libertinos que estavam se introduzindo sutilmente no meio do povo de Deus e divulgando heresias. E o nosso texto aqui então prossegue a partir do versículo 12, dizendo assim: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Ou seja, eles entram sorrateiramente, eles entram escondidos, como quem não quer nada, e comem com vocês de maneira desonrosa. Eles não são dignos de desfrutar da comunhão que o povo de Deus desfruta entre si. São pastores que só cuidam de si mesmos. Nuvens sem água, impelidos pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Só tem aparência, mas não tem nada para oferecer. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Quando nós pensamos naquelas ondas do mar, ondas muito fortes, ondas muito violentas, elas culminam com espuma, e aquela espuma se destaca nas ondas. É a figura que Judas usa aqui. E é importante nós observarmos que são chamadas de ondas bravias, como se fossem ondas em rebelião, e que elas espumam seus próprios atos vergonhosos. Ou seja, pecam e não têm vergonha de expor publicamente os seus próprios pecados. São estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Notem aqui, é interessante nesse trecho, como Judas enfatiza a questão da impiedade. Impiedade, impiedade, impiedade. Na verdade, citando aqui o texto de Enoque, né? E aí conclui o texto: essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheios de si e adulam os outros por interesse. Então Judas, nesse trecho aqui, ele se empenha por reforçar tudo de mal que exala dessas pessoas. São dissimulados, egoístas, não produzem nada de bom e, mais ainda, eles se deixam levar por seus interesses imediatos. Notem que para essas pessoas, eles não se importam com a verdade. Não importa o que diz o Evangelho, importa qualquer ensino que esteja de acordo com o atendimento dos seus interesses pessoais. Querem viver uma vida de pecado. E por isso mesmo eles dizem que, devido à graça de Deus revelada em Cristo, não há mais pecado. É isso que eles querem dizer.
porque o que eles querem, na verdade, é viver em pecados. E ainda mais, querem levar após si os discípulos do Senhor. Novamente, é um ataque sutil de Satanás contra os propósitos de Deus e contra a igreja de Cristo. Eles são presunçosos e eles não têm vergonha nenhuma de expor os seus próprios atos pecaminosos. Agora, uma questão importante aqui com relação à citação que Judas faz do livro de Enoque, né? Esse texto, desde uma longa data, ele não é contado no cânon sagrado, nem do Antigo e nem do Novo Testamento. Porém, isso não era a realidade no tempo quando Judas escreveu essa epístola. E ele mencionou o livro de Enoque por fazer parte da cultura da comunidade judaica daquela época. Então, possivelmente, aqueles irmãos a quem ele se dirigia eram cristãos que haviam se convertido no judaísmo ou tinham descendência judaica, né? E aí eles estavam agora como cristãos, recebendo ensinamento cristão, mas ainda com base em alguma coisa do que eles conheciam da cultura judaica. E assim, dentro do conhecimento que Judas possuía, ele usa o texto apócrifo de Enoque para demonstrar quão antiga era a condenação que pairava sobre aqueles que se rebelam contra Deus desde sempre, como ele mencionou lá no versículo 4. Vamos ler o versículo 4 que diz assim: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Então, a citação que Judas faz de Enoque aqui é para demonstrar que não é de hoje que Deus condena o pecado, e não é de hoje que a postura dessas pessoas que vivem em rebelião contra Deus será castigada. E, portanto, o falso ensino desses libertinos, que diziam que não há mais pecado e que agora tudo é permitido, é um ensino falso e que busca corromper a igreja e desviar os discípulos do Senhor do caminho da salvação. O que isso se aplica para nós nos nossos dias? Vejam bem que o poder do Evangelho não consiste somente em perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Mas o poder do Evangelho ele vai além disso. O objetivo de Deus é restaurar a sua criação, é vencer o pecado. Então, a mensagem do Evangelho, com o seu poder, nos concede vida nova para não vivermos mais como escravos do pecado. A graça perdoadora de Deus não pode ser considerada como um mero passaporte para nós vivermos livres para pecar, muito pelo contrário. O propósito do Evangelho, o propósito do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, que carregou sobre si os nossos pecados e entregou-se a Deus, recebendo em si mesmo a punição que os nossos pecados mereciam, para o perdão de todos aqueles que nele creem, é uma mensagem de libertação do poder do pecado, para que aqueles que creem em Cristo sejam livres para viver para Deus e não para continuar chafurdando no pecado. Portanto, o alerta de Judas era fundamental naquela época e continua sendo fundamental nos dias de hoje. Que Deus, então, assim nos abençoe e nos guarde. Amém.